Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é ESG, Princípios e Fundamentos. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Cláudio Andrade, que é bacharel em comunicação social, mestre e especialista em comunicação corporativa, consultor de sustentabilidade com foco em relatórios de gestão nos modelos GRI e relatório integrado. Olá, Cláudio. Olá, Luiz, como é que vai? Para mim é um grande prazer estar aqui contigo e com a tua audiência, falando um pouco sobre essa questão que hoje está aí nas ondas, né? Nas ondas e nas empresas, em toda a sociedade, na mídia, essas três letrinhas aí sobre ESG. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Ô, Cláudio, para quem ainda não tem conhecimento, o que seria ESG? ESG é uma forma que o mercado entende sustentabilidade. Até agora nós falamos bastante de sustentabilidade, de gestão de sustentabilidade, e o que se pensa muito sobre sustentabilidade é sobre um conceito mais amplo, né, que se resume nas questões ambientais. E quando o mercado, ele olha, quando eu digo mercado, eu estou dizendo as empresas, os investidores, ele olha para a sustentabilidade como um valor que agrega ao desempenho do negócio, ele amplia, ele insere outras questões. E essas outras questões são essas duas outras letrinhas, né? O S do social e o G da governança. Então, além do meio ambiente, também a empresa ela começa a observar como valor agregado as práticas que ela impacta, né? As práticas que ela desenvolve para a preservação do meio ambiente e para também adotar um equilíbrio social maior, observando as questões de diversidade, questões de segurança no trabalho, questões de turnover, questões de capacitação, enfim, todos esses elementos que compõem a estratégia da organização. Então, sustentabilidade não é que ela cresceu ou ela se transformou em Environment, Social and Governance, ESG. Não é isso. É a maneira que hoje o mercado olha para a sustentabilidade, agregando valor estratégico à organização ou à empresa. Ô, Cláudio, quando eu escrevi um livro alguns anos atrás sobre marketing sustentável, o que se falava bastante, essas três letrinhas não apareciam, mas o que se falava bastante era num tripé, o tribótom, que falava de um olhar necessário, claro, social, né, uma preocupação social, incluindo as questões ambientais e não tirando o ser humano destas questões ambientais, porque muitas vezes se olhava muito para as questões do ambiente, tirando o ser humano desse processo, mas incluindo um outro pezinho desse tribótom, era um olhar econômico importantíssimo, porque senão não tem liga, as empresas, os governos não aderem, e um olhar das empresas, mercadológico, ou seja, trazer resultados para a marca, venda de produto, enfim. Eram três olhares. O ESG parte desse princípio, é a mesma coisa, traz coisas novas em cima desse olhar. Vamos dizer que é uma progressão da consciência, né? Um aculturamento muito maior do que se refere às questões de governança. Quando a gente fala do triple bottom line, que é aquele autor, o John Elkington, que criou esse termo, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente tinha uma percepção muito limitada sobre como o indivíduo ele interfere, influencia
o meio ambiente. Nós não tínhamos essa visão de como a empresa faz isso, né? De quais são os impactos do negócio e como é que também o negócio é impactado pelas pessoas da comunidade. Quando a gente agrega esse novo conhecimento, quando a gente assume esse novo conhecimento, o melhor lugar, vamos dizer, o melhor espaço para que essas coisas sejam delimitadas e sejam desenvolvidas é a governança. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de alta administração. A gente está falando do conselho de administração para empresas de capital aberto, ou então a diretoria executiva, aquela que da empresa familiar, muitas vezes, ou da empresa que não tem capital aberto. Mas essas três abrangências, que é o econômico, o social e o ambiental, elas continuam fazendo o mesmo efeito, continuam abrangendo as três letrinhas, só que hoje o meio ambiente e a sociedade ela é visto como sendo os impactos que estão interferindo no negócio. Então, como é que o meu negócio, veja aí, quando eu falo de negócio, eu estou falando da questão econômica, da questão financeira da empresa, certo? Sim. Então, como é que o meio ambiente interfere nos meus negócios? Claro que eu estou falando, então, de consumo consciente, de recursos naturais, e como é que o meu negócio interfere no meio ambiente. Então, eu estou falando de poluição, estou falando de resíduos, né? Da mesma forma, a sociedade. Que maneira que a sociedade pode interferir ou pode causar um risco de reputação, olhando um pouco lá para aquela época do marketing, né, que a gente falava muito sobre isso, de marketing de negócio, marketing social, olhando para o lado da reputação, como que a sociedade pode interferir no seu negócio, na imagem do seu negócio e na licença para trabalhar. E da outra maneira, do outro lado, é como é que o negócio, a empresa interfere na sua vida, na sua família, como é que interfere na sua segurança, como é que interfere na sua saúde. Imagina uma empresa, uma construtora, por exemplo, que tem um grande empreendimento num bairro de São Paulo, que a gente sabe que hoje, né, já está super carregado, mas você imagina uma torre de 47 andares, o que vai interferir na vida das pessoas, na vida daquela vizinhança, como é que ela vai jogar fora os seus resíduos, a sujeira dos caminhões, a poluição que vai ocorrer naquela área. Isso tudo, então, tem uma interferência muito grande, tanto do meio ambiente quanto da sociedade. E o que a empresa é demandada a fazer? A buscar uma harmonização entre essas duas áreas, entre essas abrangências, entre a abrangência social e a ambiental. Agora, Cláudio, quando a gente fala de aplicação de conceitos como esse e de outros, né, na área de gestão, nós percebemos que as grandes organizações, elas se organizam, elas estabelecem programas e desenvolvem projetos, e acabam se afinando com esses conceitos. Mas a gente vê um conjunto de micro e pequenas empresas, né, que estão ali nas ruas, estão nas casas, hoje em dia, por conta do e-commerce, do trabalho caseiro que as pessoas acabam desenvolvendo. E a pergunta esses conceitos, o ESG, chega até esse público? Por exemplo, você chega lá na região da 25 de março, aqui em São Paulo, no Brás, você vê aquele conjunto de empresas, microempresários, que muitas vezes estão ali na rua e, claro, impactando o meio ambiente. Quer dizer, a somatória desses pequenos, ela é muito maior do que as grandes organizações. Fora que, até as grandes organizações, hoje os profissionais, até por conta da pandemia, os funcionários, os profissionais acabaram indo para casa, né? E que estão ali, né? Esse programa, ele chega até esses micro, pequenos empresários, essas pessoas que estão hoje
nas casas, né, trabalhando através do home office, é possível chegar, chega ou não? É uma realidade só para as grandes organizações? A sua pergunta é muito boa, né? Ela insere aí vários fatores que a gente poderia ficar conversando horas sobre isso, mas eu estou aqui pensando em duas questões. Primeiro é a questão da economia formal e da economia informal. Então é lógico que para você conseguir aí uma cultura mais consciente dessa economia informal, essa que você citou da 25 de março, vai ser um pouco mais difícil. Todavia, nós temos uma esperança de que as empresas maiores, as grandes empresas que fornecem, né, matéria-prima de venda ou de produção para essas outras pequenas empresas que estão na economia informal, possam interpretar isso como sendo a sua cadeia de produção, a sua cadeia de fornecimento, e essas grandes empresas acabam exigindo critérios e normas para que essas pequenas empresas também participem eticamente do seu código de conduta ou daquela sua maneira de interpretar e olhar a sociedade de uma maneira mais preservada, de uma maneira mais equilibrada. Então, esse é um fato que a gente pode discutir. E o outro fato que a gente também pode olhar é a questão mais do aculturamento individual. Então, essas pessoas que você disse que estão dentro de suas casas podem também contribuir com o ESG, porque vamos imaginar que uma casa também na verdade, se a gente for pensar de uma maneira comparativa, né, mas é uma empresa, porque você tem ali, entra financeiramente, você tem um plano econômico para que se sustente a sua casa, a sua família. Então, é óbvio que como dentro da sua casa, você pode também atingir essas práticas de sustentabilidade, fazendo fazendo um trabalho mais de guardar os lixos que sejam orgânicos, lixos que não sejam orgânicos, e separar tudo isso, né? Diminuir o volume de água que você gasta, diminuir o consumo de energia. Então, são todas as questões que vão auxiliar e que vão ajudar economicamente a sua casa. Então, independente de onde você está, o mais importante é você olhar para dentro do seu ambiente onde você se situa, onde você atua, e verificar as oportunidades que você tem para diminuir o seu consumo, seja ele de energia, seja ele de água, seja ele de resíduos. Então, você tem essas duas questões. A primeira questão é a economia informal, que não tenha dúvida que, se você pensar na cadeia de valor, em algum momento vai chegar até lá, né? Porque são as grandes empresas que estão aí liderando toda essa parte de produção. E você tem o outro lado das empresas que estão dentro de suas casas, que certamente a empresa em que você trabalhava hoje gasta muito menos, tem um custo muito menor, porque você não está lá com mais tempo, mas a sua casa certamente aumentou a energia, aumentou a água, aumentou o consumo de resíduos, porque você está fazendo mais compras no supermercado. Então, é uma questão de conscientização, né, que você precisa ter, seja de um lado ou seja do outro. Agora, ESG e sustentabilidade serve para qualquer tipo de empresa, independente do tamanho, seja a pequena empresa, seja a média empresa, ou seja a grande empresa. Claro que quando a gente pensa em ESG, a gente já logo pensa na grande empresa, por uma razão de ela ter um pouco mais de condição financeira para investir, muitas vezes, em algumas práticas e tecnologias que custam caro. Mas se você pensar, de novo, se você pensar na cadeia de fornecimento dessas empresas, quantas pessoas ela está atingindo?
né? Então, pensa numa empresa que tem 40 mil funcionários, se a gente colocar aí 5 pessoas por família, você vai ter mais de 200 mil pessoas que estão sendo influenciadas, estão sendo de alguma forma implicadas e impactadas diante de todo o processo de produção dessa empresa. Então, é óbvio que o fornecedor daquela empresa grande, quando ele for se credenciar para vender para aquela empresa grande, ele vai se obrigar a desenvolver ações que estejam adequadas àquela empresa grande. Então, isso vai... O que eu estou dizendo aqui é uma produção de escala, né, do ponto de vista cultural, quer dizer, cada vez que você seleciona um fornecedor de acordo com os meus critérios, que são éticos, que são prestação de contas, de governança, você está também multiplicando esse conceito de sustentabilidade. Então, vai demorar um tempo para que isso ocorra? Vai. Certamente vai, mas sustentabilidade ou ESG, como a gente está conversando aqui, é um fato que não tem mais volta, né? Tanto é que o Google ele fez uma pesquisa recentemente com 3 mil pessoas e 75% dessas pessoas disseram que a partir de agora podem comprar produtos que estejam dentro dos procedimentos, dos processos de sustentabilidade. Então, a gente percebe aí que existe uma sensibilização da sociedade para que esse tema seja, daqui para frente, concreto dentro de todos os ambientes econômicos, sociais e ambientais. E é como uma pedra num lago, né, Cláudio? Sim. Porque você joga a pedra e aí ela vai criando aquela onda, e aos poucos essa onda ela vai chegando até as margens, né, mais distantes do lago. Então, pelo que você está dizendo, né, essas grandes empresas, elas acaba sendo essa pedra, né? Isso. E depois existe toda uma marolinha que vai atingindo as demais, né? E é claro mesmo que a própria sociedade tem que ter o conhecimento, a maturidade, para poder também olhar para uma empresa, para um produto, para uma marca e falar assim, poxa, essa está dentro dos princípios que eu comungo e essa não está. Então, eu acho que é o poder do consumidor, do mercado, né, que vai determinar, porque se não tiver uma pressão, né, de um lado, né, das grandes organizações, né, e de outro lado, da própria sociedade, que pressiona para uma prática, não há um avanço, né? Porque enquanto o consumidor aceitar, né, que receber produtos que impactam negativamente na natureza, na sociedade, na economia, enfim, isso vai continuar. Eu lembro que na década de 70, numa das reuniões da AMA, da American Marketing Association, dizia-se que se não parasse o impacto negativo, se as empresas não parassem o impacto negativo, o planeta não ia conseguir mais se recuperar, porque já estava, naquela época, com o sinal amarelo. Né? E a gente vê de lá para cá muito pouco movimento, né? A gente vê uma empresa ou outra, um mercado ou outro, um país ou outro, mas a grande massa da economia ainda com muita dificuldade de aderir a esses programas. Você vê dessa maneira, Cláudio, ou não? Eu vejo que é um processo, da maneira que você colocou, é um processo, não tenha dúvida, mas o que a gente tem aqui como informação é que várias resoluções, várias legislações já estão aqui com bastante interferência nessa área. Vários selos, né? Então, na construção, como eu citei agora há pouco, você tem o selo Aqua, você tem o LEED, que é de construção sustentável, o próprio Bacen, o próprio Banco Central, já criou aí 6 resoluções
abordando questões de prestação de conta de sustentabilidade. Recentemente, também agora em 2021, já está tramitando no Senário um projeto de lei sobre um selo nacional ESG, que vem aí buscando motivação ambiental e social para as empresas. Então, assim, como eu disse no começo, né, quando nós tínhamos lá o Triple Bottom Line, as empresas elas olhavam muito, ainda olham hoje, né, mas eu prefiro ser mais otimista, mas elas olham muito ainda como sendo mais um custo, que sustentabilidade é a cereja do bolo, que sustentabilidade é só fazer marketing ou então filantropia, mas graças a Deus, né, isso tem mudado por conta dessa nova demanda do próprio governo, da própria legislação e das próprias instituições nacionais e internacionais que passam a exigir das empresas comprovações e consistências das suas práticas de sustentabilidade. E essa comprovação, ela passa por auditorias. O que a gente não tem ainda, infelizmente, é divulgação dessas coisas, né? Infelizmente, a gente tem aí um cenário político muito voltado para questões mais sociais e às vezes até colocam o empresário como sendo o grande vilão da história. E, na verdade, o que a gente não tem, né, e eu me coloco nessa posição, a gente não tem voz em nenhum tipo de mídia para dizer o quanto nós fazemos. Então, e as mídias que nós temos são mídias como a sua, assim, são mídias específicas, são mídias especializadas. A grande imprensa que mostra o quanto uma Vale, apesar de todo o problema que ela causou, você não tem um espaço para mostrar o quanto ela também beneficia ali a região. Você não tem um espaço para a Natura mostrar o quanto ela está fazendo de benefício para as comunidades da Amazônia. Você não tem uma mídia para mostrar o quanto a Suzano tem feito em benefício dos grandes temas de impacto, de reflorestamento, de planos de plantios de árvore. Então, você não tem essas coisas. Então, claro que a grande população, essa população que grita por equilíbrio, que grita por dignidade, por ética, não consegue perceber o quanto as empresas fazem, e fazem muito mais que o governo, mas muito mais que o governo. Agora é que o governo começou a entender, né, que é necessário se criar uma norma, uma lei, ou que seja uma resolução, porque perdeu a conta, né? Porque, na verdade, as empresas hoje elas têm muito mais poder e muito mais acesso ao mundo do que o governo. O governo hoje faz política, e só. Né? Então, quer dizer, as empresas constroem e o governo faz política. Né? É sempre aquela luta do bem contra o mal. E agora, você não tem nenhuma mídia pública, uma mídia que chegue até a população para dizer, olha, como nós, empresários, estamos fazendo sim e beneficiando. Claro que se você for olhar por um outro lado, você tem impostos altíssimos, né? Que te obrigam muitas vezes a cobrar também caro e muitas vezes até entrar em processos escusos de contabilidade, mas tudo isso porque o governo ainda não se deparou com essa responsabilidade que também tem em função de uma harmonia social e ambiental. Então, objetivamente, né, o que eu entendo assim por essa ação mais próxima com respeito às empresas e olhando mais por esse lado, né, como eu disse, na minha experiência aí de empresário, o que eu percebo é que as empresas ainda relutam um pouco
justamente porque não tem incentivo nenhum de governo ou da sociedade, né? Então, o que acontece muitas vezes é o greenwash. Você tem lá um relatório de sustentabilidade que só mostra o que é bonito, o que não é bonito eles escondem, né? Você mascara indicadores de desempenho, enfim. Só que também, por um outro lado, isso eu estou contando sempre os dois lados para você ver como a coisa é séria, né? Só que, por um outro lado, nas empresas de capital aberto, você precisa, além de você fazer o seu relatório, esse relatório ele sobe para a CVM, né? E esse relatório, antes de subir para a CVM, para as empresas de capital aberto, passa por uma auditoria, auditoria de todos os indicadores de desempenho. Então, olha que interessante, né? Para você, para a tua audiência, aí, principalmente para as pessoas que ainda estão nas universidades e se formando agora como gestores, é olhar esse outro lado, é olhar esse lado do quanto as empresas, né, de como o mercado corporativo, ele faz em benefício da sociedade e do meio ambiente. Não vamos olhar pelo lado ruim, porque a gente sabe que tem e tem sim, mas vamos olhar também pelo lado bom, né, e pelas pesquisas que estão hoje mostrando. Então, essa questão das empresas olhando a sustentabilidade como filantropia, como marketing, como cereja do bolo, como mais custo, isso está acabando. Isso está acabando justamente porque existem agora várias exigências de mercado, não só nacionais e internacionais, que obrigam as empresas a mostrar, né, a prestar contas das suas práticas de sustentabilidade e comprovar isso através de auditorias. Que bom, nós estamos começando a olhar o copo, né? Não a parte vazia, mas a parte cheia do copo, né? Isso é fabuloso. Cláudio, eu quero agradecer muito a sua presença, né, no nosso canal de podcast. Gostaria que você deixasse uma mensagem final e também, se você desejar, um contato, né, para que os ouvintes possam, enfim, acompanhar o seu trabalho, saber mais sobre esse assunto. Alguns alunos já manifestaram interesse de desenvolver pesquisas, né, de trabalhos de conclusão do curso, monografia sobre esse tema. Então, você é uma referência. Então, se você puder deixar, seria ótimo. Eu agradeço profundamente essa oportunidade de poder falar com os teus ouvintes, né? Eu estou à disposição para quem gostaria de conversar um pouco mais comigo. É óbvio que o pouco tempo que a gente tem aqui, a gente tem que falar um pouco mais objetivamente, mas o tema ele é bastante profundo e eu estou à disposição para quem quiser e para quem se interessar em conversar comigo. E o meu WhatsApp, né, fica à disposição também de todos aí. É o 11 993 47 2783. Ótimo, Cláudio. Mais uma vez, obrigado. E, prezados ouvintes, até o próximo podcast. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.